E aí, pessoal, como vão vocês? Eu espero que estejam todos bem. Vamos começar aqui mais uma odisseia, né? Resolvendo LDAs, dessa vez de polímeros naturais e sintéticos, tá? É, esse LDA é um pouco mais tranquilo, não tem tanto conteúdo, né? Mas mesmo assim, nós temos aí no total, contando com os dois temas, né? Nós temos um total de 31 exercícios que vai ser resolvido aí em uns 2 a 4 vídeos, tá? Bom, vamos começar. Paramos de enrolar. Vamos lá. De acordo com a sua ocorrência, os polímeros são classificados em naturais ou sintéticos. Marque N para as imagens que apresentam polímeros naturais e S para os polímeros sintéticos. O algodão é meio óbvio, né? Esse exercício aqui ele é um pouco óbvio, né? O algodão é uma fibra, né? E não sei se vocês sabem, mas deveriam saber, algodão nasce em árvore, tá? Então, ele é um polímero natural. O PET, óbvio, ninguém nunca viu pé de PET por aí. Se viu, me apresentem. É um polímero sintético. O PVC, sintético também, tá? A seda é do bichinho de seda, tá? Então, a seda só o bichinho de seda faz. Por isso que é tão caro, né? É bem difícil de colher seda. Sacola plástica, sintético, tá? Plástico, né, de matéria-prima para várias fabricações, inclusive brinquedos, sintético. A madeira, apesar de não parecer, né, na verdade, madeira não, a celulose, né, que é extraída da madeira, é um polímero natural, né? Ela é processada, mas é um polímero natural. E a borracha, que também é um polímero natural, tá? Então está aqui aí a resolução nesse primeiro exercício, que é bem tranquilinho, bem de boa de fazer. Parece aqueles exercícios de primeiro ano do fundamental. Relacione corretamente as colunas, conforme a classificação dos polímeros. Então, aqui a gente tem uma série de classificações e aqui o tipo de polímero. Vamos lá, um a um. Formados por reações em cadeia pela união de vários monômeros iguais. Isso daqui será um polímero de adição, né? Ele é uma reação de cadeia de vários polímeros iguais. Então a gente pode dizer que isso aqui é o 8, né? A classe intermediária de polímeros entre os polímeros termoplásticos e termofixos. Se ele é intermediário, ele será um elastômero, né? Ele tá ali, meio a meio, metadinha de um, metadinha de outro. Solidificam-se ao reagir e formar ligações cruzadas entre as cadeias. Isso nós temos aí os termofixos, né? Originam-se de monômeros encontrados na natureza, polímeros naturais. Cada macromolécula formada produz um subproduto que normalmente não faz parte do polímero. Esse vai ser o polímero de condensação, tá? Sintetizados quimicamente do óleo cru ou do petróleo, são sintéticos, que é basicamente todos os polímeros, produzidos por apenas um tipo de monômero, são os polímeros homo ou homopolímeros. Sob variação de temperatura por repetidas vezes, podem ser moldáveis. Então, é os termoplásticos, né? E há mais de um tipo de monômero em sua composição. Esse é os copolímeros. Aí, o 3, complete a frase a seguir. Os plásticos são materiais constituídos por moléculas denominadas polímeros. Os polímeros são macromoléculas formadas pela repetição de uma unidade molecular chamada monômero. E nem muito o que explicar, né? Porque é algo até bem repetido, né? Então é isso. Polímeros e monômeros completa o exercício 3, tá bom? O exercício 4 é um pouquinho mais chato, né? As garrafas de PET recebem esse nome porque a matéria-prima para sua fabricação é o polímero politeraftalato de etileno, ou seja, PET.
A seguir, são representados os monômeros que dão origem a esse polímero. Aí a gente tem os monômeros que dão origem ao polímero, e ele pede, represente a reação entre os monômeros para a produção de PET, indicando as funções orgânicas presentes nos reagentes e nos produtos. Então, ó, você vai fazer a soma, né? Polímero de adição deste com este, esse cara com esse cara. Lógico, aqui N representa que pode ser quantos desses forem necessários, tá? Quais que são as funções orgânicas aqui presentes? A gente tem ácido carboxílico e aqui nós temos álcool, né? Essas são as funções presentes. Quando forma a reação, nós temos uma reação que a gente chama de esterificação, né? E forma 2 ésteres, tá? Se vocês analisarem, vocês vão perceber que vai ter a saída de uma água, né? Dessa reação química, tá ok? Esse tipo de reação é uma reação que a gente teria que ter aprendido, né? Ou vocês aprenderam, eu espero, no conteúdo anterior a esse, tá? Que é as reações químicas, e é justamente por isso que vocês aprendem sobre reações químicas, para se habituarem a fazer reações químicas naturalmente. 5. O consumo de PET na fabricação de embalagens encontra-se em constante crescimento, principalmente na crescente substituição de embalagens de vidro e de folha de Flandres por garrafas PET. As principais vantagens dessa substituição são uma melhor relação custo-benefício para a indústria e propriedades mais atrativas para o consumidor final, incluindo leveza e resistência mecânica. De modo, do ponto de vista industrial, as embalagens de PET obtidas por injeção sopro caracterizam-se por excelente processabilidade, atingindo patamares de milhares de garrafas por hora de produção. Além disso, as temperaturas envolvidas são bem inferiores às praticadas na fabricação de garrafas de vidro. Então, aqui nós temos o politeraftalato de etileno, obtido pela condensação do ácido tereftalato com o etileno glicol, né? E ele apresenta essa seguinte estrutura, tá? Em relação a esse polímero, ele pede para a gente responder algumas coisinhas. Por exemplo, quais são as funções orgânicas presentes na sua composição? A gente respondeu isso no exercício anterior, né? A função orgânica que está presente na composição aqui é uma só, que é o éster, tá? E qual que é o tipo de ocorrência, né? Qual que é a sua classificação? Vai ser um polímero sintético. Cite duas características que fazem o PET seja classificado também como um termoplástico. Bom, principalmente porque depois que ele é aquecido, ele é moldável. Apresenta um baixo custo de produção, uma alta resistência a impacto e baixa densidade. Não apareceu a palavrinha densidade aqui, mas devia ter aparecido, tá? O texto apresenta alguns benefícios na produção e do uso de garrafas PET. Para a indústria de embalagens, porém, depois de ser utilizadas, essas garrafas podem se acumular no meio ambiente e provocar vários danos. Como é possível minimizar o impacto gerado após seu uso? Simples, né? Na realidade, essa resposta é pessoal, mas a gente, como elas são embalagens plásticas, elas podem ser reutilizadas ou recicladas, tá? Para vários outros usos. 6. A polimerização por adição consiste na união de vários monômeros iguais, formando uma cadeia polimérica. Relacione corretamente os monômeros com seu respectivo polímero. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o polímero e procurar o monômero dele correspondente, tá? Então o poliestireno aqui, ó, ele tem esse grupo, essa anel benzênico grandão aqui, né? Bem característico apontado para baixo. Então nós conseguimos relacionar facilmente ele com esse carinha aqui, né? Então, esse cara é o 4. Aqui, ó, o Buna N, né? A gente consegue relacionar ele com quem? Ele aqui é um polímero de adição, né? Todos aqui são polímeros de adição.
Mas para ter essa característica, e principalmente essa ligação dupla aqui, ó, nós podemos relacionar ele corretamente com 7, tá? O Buna S tem esse grupo funcional aqui, ó, que é praticamente, cara, de um focinho de outro, né? Então esse aqui é o 8. O polietileno é o 1, tá? É aqui. O policloreto de vinila, tá? É o único que tem cloro, então ele só pode ser o 3. O, o politetrafluoretileno, tá? Ele tem flúor na sua composição, né? Se ele tem flúor, a gente tem que achar um monômero aqui que tenha flúor, no caso 5. O polipropileno, ele é um hidrocarboneto, tá? Então nós precisamos procurar um propileno, que no caso vai ser o 2, né? E para finalizar, a policrilonitrila é o único que tem, é esse grupo nitruco aqui, né? No caso, o 6, tá? O exercício 7, polímeros foram descobertos na década de 1930, quando o polietileno, primeiro polímero artificial, foi fabricado. A partir daí ocorreu um avanço no desenvolvimento dessas macromoléculas. Em relação a esses compostos, pesquise e indique o nome do polímero presente na composição do material representado pela imagem. Aqui você vai ter que pesquisar mesmo o material na internet de cada um desses materiais que estão representados aqui, tá? Então, qual que é o material que a gente tem na sacola? É o polietileno. Qual que é o material que a gente tem no chiclete? É o poliacetato de vinila, ou PVA. O chiclete é um polímero, por isso que não é muito bom você ficar engolindo o chiclete. Qual que é o material? Qual que é o material presente no CD-ROM? Ninguém mais usa CD-ROM, né? Ele vai ser o policarbonato de bisfenol, tá? Uma dica, uma curiosidade sobre CDs-ROM, né? A informação não está no plástico, a informação está na fita que cobre o plástico, tá? Então, a fita metálica que está depositada na superfície do CD-ROM é onde se grava as informações, tá? O cano de água, né? Não está falando da água aqui, está mostrando o cano, né? Vai ser o policloreto de vinila. A lente de contato é a poli 2 hidroxietilacrilato de metila. E o banco de carro é o polibicarbonato de bisfenol. Engraçado que é o mesmo do CD-ROM, mas nós temos características completamente diferentes, né? O exercício 8. As indústrias de automóvel utilizam uma grande variedade de polímeros sintéticos para produzir uma diversidade de produtos. O para-choque, por exemplo, tem em sua composição o polipropileno. Represente a polimerização dessa macromolécula. O polipropileno, tá? Ele vai ser vários propilenos unidos, formando polipropileno. Quanto à composição do monômero, o polímero é de adição ou de condensação? Justifica a resposta. Vai ser um polímero de adição, tá? Porque a macromolécula é formada pela repetição de várias unidades monoméricas iguais, tá? O 9. O poliuretano, PU, polímero produzido pela reação entre o diisocianato de parafenileno e o etilenoglicol. Em relação a esse polímero, responda os itens a seguir. Escreva a reação de polimerização. Qual que é a reação de polimerização? Vai ser o nosso diisocianato de parafenileno, nomezinho estranho, junto com o etilenoglicol, tá? Por que etilenoglicol? Porque são duas moléculas de carbono com dois álcools de cada lado. Isso vai formar o nosso polímero aqui nessa ligação, ó. Sai aqui, a gente tem a perca de uma água, né? Sai uma água,
E aí a gente vai ter a ligação entre o carbono e o oxigênio restante, tá bom? Quanto à composição dos monômeros, classifique o poliuretano e justifique. É um polímero de condensação, porque é formado de dois monômeros diferentes. O exercício 10, né? A vulcanização. Antes da descoberta da vulcanização, em 1839, a borracha natural já era utilizada para a fabricação de muitos produtos, como luvas, calçados, capas impermeáveis. A borracha, no entanto, apresentava vários inconvenientes, né, que inviabilizavam seu uso em larga escala. Era difícil de ser moldada, os produtos ficavam moles e pegajosos no calor, rígidos e sem flexibilidade no frio, tinham baixa resistência à luz e os líquidos, né? E para piorar, adquiriram odores desagradáveis com o passar do tempo. Com tantos problemas, os produtos de borracha passaram a ser rejeitados pelos consumidores. A descoberta da vulcanização por Charles Goodyear nos Estados Unidos revolucionou a indústria desse material. Então, ele pede primeiro para você pesquisar e explicar como ocorre o processo de vulcanização. Eu já vou responder, né? Não vamos pesquisar. A vulcanização da borracha é a adição de enxofre sob aquecimento. Durante esse processo, os átomos de enxofre quebram as ligações duplas que são formadas, formando novas ligações entre as cadeias poliméricas, tá? Esse é o processo de vulcanização. Esse vídeo já ficou um pouquinho longo, eu vou parar ele aqui, tá? Do exercício 11 até o exercício 21, eu respondo num próximo vídeo, tá ok? Muito obrigado pela sua paciência, espero ter ajudado vocês até aqui e até a próxima.